Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas e das adversidades. Hoje eu estou aqui sentado nessa velha cadeira de papai aqui na varanda aqui de casa. Em um belo domingo, apesar de bem quente, né? Esses últimos dias tem sido bem quente aqui em Brasília. E estou aqui fumando um tabaco típico pro dia, né? Sendo aí piquenique da Cornell Jill no meu Church Walden, né? Cachimbo para leitura, né? O famoso Church Walden. E hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre é, Senhor dos Anéis, né? Na verdade, mais especificamente um livro que é o Silmarillion, que conta aí, então um pouco sobre a Primeira Era do Senhor dos Anéis e tudo mais. Mas pra gente começar a conversar, uma coisa interessante, né, é que no filme esses cachimbos assim, né, com a piteira longa, esses cachimbos de leitura, porque ele é ideal para você pegar um livro, abrir e ler, e a fumaça não atrapalhar a sua leitura, porque a fumaça vai sair aqui, ó, depois da capa, né? Então, enquanto você está lendo, a fumaça não atrapalha a sua leitura, né? Por isso que é, então, um cachimbo de leitura. Só que esse cachimbo, o cachimbo Churchill Walden, né? Esse aqui, no meu caso, ele é um cachimbo da Montana, que é uma marca nacional. Eu acho que esse cachimbo sai por uns 100, 120 reais aí na internet. E esse aqui ele é o extra longo. Tem o George Walden longo e tem o extra longo. Eu acho que esse aqui só de piteira tem 30 centímetros. Então você percebe que é um cachimbo bem grande mesmo, né? O que faz com que, eita, o que faz com que o fornilho dele seja bem grande e, como vocês conseguem perceber, não é um cachimbo muito prático para você usar no dia a dia, mas para um momento assim de contemplação, de leitura como agora, né? E bem, esses cachimbos, eles se popularizaram muito na época do Senhor dos Anéis, dos filmes do Senhor dos Anéis, né? Que o Peter Jackson acabou escolhendo esse tipo de cachimbo para representar, então, o, os personagens que fumavam cachimbo mesmo no livro. Agora, uma coisa interessante é que uma parte do livro, não que eu me lembre, né, de todos os livros que tratam a respeito do Senhor dos Anéis, ele fala qual tipo de cachimbo, qual formato de cachimbo que o pessoal lá da Terra-média fumava, né? Isso aí foi uma escolha pessoal do Peter Jackson, ao meu ver, até onde eu sei. Ele escolheu fazer com que fossem cachimbos chateados, agora eu não sei porquê, não sei se é por uma questão mais chamativa e tudo mais. Eu sei que muitas cenas dos filmes em que o pessoal, os hobbits estão fumando, né? Eles estão fumando naquelas tavernas, que lembra muito uma coisa do período colonial, principalmente no hemisfério norte, ali nos Estados Unidos, né? Quando o pessoal, os colonos vinham fumar, eles fumavam naqueles cachimbos grandes, mas naqueles cachimbos que são chamados clay pipes, né? Cachimbos de argila, uma argila específica, né? Eles são brancos e bem grandes também, estilo Churchill Walden. Então acho que o Peter Jackson estava pensando um pouco nisso quando ele decidiu pelo uso desses cachimbos, né? Que também era um cachimbo que era muito utilizado pelo exército austríaco durante o século XIX. Mas enfim, hoje em dia esse tipo de cachimbo virou quase como que um sinônimo aí dos cachimbos do pessoal da Terra-média, né? Isso, inclusive, acho que o nome desse cachimbo aqui é Gandalf, né? Então, algo bem interessante. E, como eu acredito que vocês sabem, né? O J.R. Tolkien, ele fumava cachimbos, né? Então, talvez toda essa inspiração dele por falar sobre
cachimbos e fumo no livro dele, né? Que tem um tabaco muito famoso que é o Velho Toby, se não me engano, né? Que ninguém sabe exatamente qual é o sabor que esse tabaco tem. De tempos em tempos, algumas companhias lançam tabaco do condado, tabaco da Terra-média, e na maioria das vezes são tabacos aromáticos, né? E a gente não sabe se o tabaco da Terra-média, né, quando o Tolkien pensou eles, era uma questão mais aromático. Eu acredito que não, na verdade, eu acredito que talvez fossem tabacos mais neutros, né? Talvez não como misturas inglesas, bataqui e tudo mais, mas virgínias puros ou algo semelhante, né? Eu vou colocar alguns vídeos aí na descrição desse vídeo aqui falando a respeito do tabaco é, do tabaco que provavelmente o pessoal da Terra-média fumava, algumas informações sobre isso. O Tolkien, né? Aqui acho que vocês vão conseguir ver fumando aí o seu cachimbinho, ele é cachimbeiro, e eu acho que que tem um vídeo que eu vi há algum tempo que fala que o tabaco que foi encontrado na casa dele era aquelas latinhas famosas da Capstan, né? Tanto a azul quanto a amarela, eu acho, a blue e a yellow, né? Então, provavelmente o Tolkien gostava desses tabacos é, mais neutros, ou próprias misturas inglesas mesmo, né? A gente não tem como saber muito. Mas bem, o vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o Silmarillion. Eu tô com todos os livros que eu tenho aqui em casa do Tolkien, né? Que é o, o Senhor dos Anéis, o 3, o Retorno dos Reis, as Duas Torres, aquela capa famosa da Martine Fontes, né? O Retorno do Rei e a Sociedade do Anel. E esses livros, eles na verdade, eles me lembram muito a minha adolescência, porque eu passei o meu ensino médio lendo eles, né? E o Hobbit, né? Um amigo meu tinha comprado há pouco tempo e a gente, o Breno, né? E a gente conversava muito sobre os Seus Anéis porque eu tinha acabado de assistir os filmes, eu assisti os filmes primeiro, e aí eu era louco para ler os livros. E aí ele achou uma promoção que acho que era o Silmarillion, né? Que é esse aqui. O Silmarillion, o Hobbit e os Três Senhores dos Anéis na época, acho que por R$ 100, algo do tipo. E aí ele acabou comprando pra mim, depois eu paguei pra ele. Mas eu passei boa parte do meu ensino médio, meus 16 anos lendo o Tolkien, imerso nessa mitologia da Terra-média e tudo mais, né? Depois eu acabei ganhando esse, há uns 2, 3 anos atrás, do meu amigo Jefferson, que é o Contos Inacabados, que fala, então, a respeito de bastante coisa. Eu nunca parei, nunca tive tempo de ler esse livro completo, já li alguns pedaços, né, mas ele tudo de capa a rabo, não. Agora, todos esses aqui eu já li pelo menos umas 2 vezes. O Silmarillion eu já li 3 vezes, que é um dos meus livros prediletos. Né, porque, como vocês provavelmente devem saber, as histórias do Senhor dos Anéis, elas se passam na Terceira Era da Terra-média, né? E aí existe a Segunda Era, que é o que esse livro aqui, Contos Inacabados, fala um pouco sobre a Segunda Era, que a Segunda Era é a época famosa dos Númenóreanos, né? Quando os homens vão para essa ilha chamada Númenor, fundam um reino lá, os Dúnedain, né? Fundam um reino nessa ilha, que é perto de Valinor, ou seja, perto da Terra dos Deuses, perto da Terra da Imortalidade, e eles têm a vida muito prolongada, como o Aragorn, né? Eles vivem 300, 400 anos. Só que aí acontecem algumas coisas que são narradas aqui nesse livro, né? Fala um pouco a respeito disso. E aí eles acabam caindo e esse livro aqui também fala a respeito disso, um pedacinho. E aí o reino acaba caindo, tem um grande maremoto, né? Porque Sauron, ele é aprisionado e ele vai para Númenor como um refém, e lá ele começa a influenciar a mente do rei, e aí o rei acaba querendo guerrear com os deuses, né? Com o,
os Valars, e aí ele faz várias esquadras e marcha em direção à ilha, só que o maremoto destrói a esquadra toda e engole inclusive a ilha. Só que um cara, o Elendil, eu acho, ele foge e aí ele funda os reinos do oeste da Terra-média, né? Que é Arnor no norte e Gondor no sul. E, enfim, e os livros do Senhor dos Anéis, eles contam a respeito da Terceira Era, né? A Segunda Era é a respeito desses assuntos, a respeito de Númenor e dos reinos de Arnor e Gondor. Inclusive, recentemente a Amazon falou que vai lançar uma série, né, do Senhor dos Anéis, e eu tava com muita esperança de que fosse sobre o Silmarillion, que é contando a Primeira Era, né? O Silmarillion, então, ele conta a criação do mundo e a criação dos elfos, os primogênitos e dos homens, e um pouco sobre a primeira era do mundo, né? Em que Sauron ele era apenas um servo do Senhor do Escuro, que na verdade era Morgoth, que havia sido um Valar, havia sido um deus, chamado, se não me engano, Melkor. Né? E eu tinha esperanças de que fosse sobre isso, mas na verdade eu fiquei sabendo de que a série vai se passar na Segunda Era. Então muito provavelmente vai contar a história de Númenor, ou algo semelhante, dos reinos de Arnor e de Gondor, né? Antes da guerra que acaba matando o pai do Isildur, que é quando começa o Senhor dos Anéis, o filme, né? O filme do Senhor dos Anéis começa contando a respeito do final da Segunda Era, né? Que é quando há a batalha ali, se não me engano, perto de Mordor, em que Isildur, né? O pai dele, qual é o nome do pai dele? É Elendil? Não sei agora o Elendil. Me fugiu. O pai dele acaba caindo, né? E aí o Isildur pega a Narsil, que é aquela espada, e aí corta o dedo do Sauron. Ali, naquele momento, acaba a Segunda Era. E aí começa a Primeira Era. Aqui nesse livro do Senhor dos Anéis, deixa eu deixar meu cachimbo aqui, ele, ele tem uma cronologia bem legal. Aqui, ó, apêndice B, o Conto dos Anos, que aí ele fala, né? A Primeira Era terminou com a grande batalha, na qual o exército de Valinor, né, a terra dos deuses, destruiu Tagorundri. Esses nomes élficos, eu não sei muito bem como pronunciá-los, tem gente fluente nessa língua, né? Mas eu não sou um deles. E derrotou Morgoth. Então a maior parte dos Noldor retornou para o extremo oeste e passou a morar em Eressëa. Os Noldor são uma das famílias dos elfos, né? Então a maior parte dos Noldor retornou para o extremo oeste, que é onde os deuses ficam, e passou a morar em Eressëa, que é uma ilha, né? Perto de Valinor. E muitos dos Sindar também atravessaram o mar. A Segunda Era terminou com a primeira derrota de Sauron, servidor de Morgoth, e com a tomada de um anel, que é exatamente aquele momento em que há aquela batalha, né, em que deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Mas o pai do Isildur, se não me engano, eu não vou achar que ele acaba arrancando, né? A Segunda Era terminou com a primeira derrota de Sauron, servidor de Morgoth, e com a tomada de um anel. A Terceira Era chegou ao fim com a Guerra do Anel. Entretanto, só se considera que a Quarta Era teve início com a partida do mestre Elrond, quando chegou a época do domínio dos homens e o declínio de todos os outros povos falantes na Terra-média. Então isso aqui é um pouco para a gente situar qual era se passa, mas o Silmarillion entrando mais especificamente no Silmarillion, deixa eu deixar todos esses livros aqui. Essa edição aqui, ela na verdade são 5 livros que tem aqui, ou 5 histórias, né? Que é Quinta Silmarillion, que é justamente a história das Silmarillias, das Silmarils, que são as pedras, enfim, que para quem ainda não leu o livro é bem interessante, que é o conto principal, a história principal do livro, é a parte maior, que é justamente contando a respeito da Primeira Era, das primeiras guerras e tudo mais. Aí tem esse aqui, ó, o Ainulidale, acho que é assim que fala, eu não sei, que é a música dos Ainur, que é a criação do mundo, né? Porque o mundo começa sendo criado a partir da música. E aí tem Valaquenta, que é o relato dos Valar, e depois tem a Calabete, que é as quais foi acrescentada a queda de Númenor. Então a Calabete fala a respeito de quando Sauron é derrotado pela primeira vez, e aí ele vai para Númenor e tem toda essa história de ele deturpar a crença em Ilúvatar, que é o Deus único, né? Porque existe apenas um Deus, que é Eru Ilúvatar,
E aí existem, de certa forma, os deuses, né, os filhos dele, né, que são os 12. E dos Anéis do Poder e a Terceira Era. Então seriam essas 5 histórias. Quinta Silmarillion, Ainulidale, Valaquenta, Calabete, dos Anéis do Poder e a Terceira Era. Então, assim, o Silmarillion, ele é um livro bem interessante para quem gosta, para quem só leu O Senhor dos Anéis e O Hobbit e ainda não leu o Silmarillion, vale muito a pena porque ele conta a respeito, então, da criação do mundo, de como surgiu, dos deuses, de Eru e Ilúvatar, né? E a música dos Ainur, que é a primeira história, né? Ainur Idale, ela é muito interessante, ela é muito legal mesmo. E eu me lembro que as Crônicas de Nárnia, né? A criação do mundo também começa com uma música. E o Tolkien e o C.S. Lewis eram amigos, né? E eles se encontravam, debatiam e escreviam algumas histórias, tinham pensamentos, insights para escrever histórias juntos, né? Ambos cachimbeiros também. Mas, enfim, há essa similitude, né? E aí eu marquei algumas partes aqui que eu queria ler para vocês, que são algumas questões reflexivas, né? Olha só, aqui fala o seguinte: nunca desde então os Ainur, né, que são os Valar, os deuses, fizeram uma música como aquela, embora tenha sido dito que outra ainda mais majestosa será criada diante de Ilúvatar pelos coros dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar após o final dos tempos. Então os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição, irão adquirir existência no momento que ganharem voz, pois todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um, e cada um terá a compreensão do outro. E Ilúvatar, sentindo-se satisfeito, considerar seus pensamentos o fogo secreto. Na introdução desse livro, no prefácio, o Christoph Tolkien, né, que é o filho do Tolkien, que editou esse livro e a maioria dos livros do pai depois que o Tolkien morreu, né, ele fala que uma das questões que mais preocupavam o Tolkien quando ele escreveu esse livro eram questões filosóficas e teológicas. E né, nessa parte é interessante porque ele está falando a respeito, então, aí sobre uma perspectiva teológica depois do fim dos tempos, né? Quando Ilúvatar, então, juntamente com seus filhos, vai cantar uma música nova, e todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um. Isso lembra muito aquela passagem, agora me fugiu, não sei se está em Coríntios, acho que é o cântico, o belíssimo cântico de 2 Coríntios capítulo 13, né? Que fala do amor, se nós não tivermos amor nada temos, em que ele fala que agora nós vemos em parte, mas em breve veremos face a face. Agora nós vemos apenas um pedaço, mas em breve nós veremos tudo, né? E acho que é exatamente isso que está falando aqui, né? A respeito desse entendimento de que agora a gente tem uma compreensão é, só de uma parte, né? Do que de fato ainda está por vir. O que mais que eu havia colocado aqui? Olha só, aqui fala o seguinte: poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é Melkor, que é justamente o Senhor do Escuro, né, o primeiro Senhor do Escuro grande, Senhor do Escuro, Morgoth, que Sauron é apenas um servo. Mas, para que ele saiba, e saibam todos os Ainurs, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade, e aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Eu acho essa parte muito interessante porque ela trabalha justamente com a questão do mal, né? A questão do diabo, de Satanás, né? De onde veio o diabo. Se Deus o fez e ele caiu. Eu acho interessante que isso aqui na verdade está falando que Mercury, quando ele pensava que ele estava se rebelando contra Ilúvatar e desejava fazer sua própria música, porque a criação do mundo ela acontece assim: Ilúvatar tem seus 12 filhos, e aí, acho que são 13 na verdade. E aí ele concede que cada um desses Ainur, desses Valar, tenha acesso a uma parte da mente dele, de um pensamento, e que cante a respeito desse pensamento. Mas é preciso que cada um escute e ouça o outro cantar também, para ter uma noção do todo, e para que a sua criação tenha uma criação harmoniosa, né? Porque conforme eles vão cantando, o mundo vai sendo criado.
E aí o Melkor, né, ele começa a querer cantar sozinho, ele começa a querer predominar sobre os irmãos, e ele começa ele começa a desejar definir os arranjos e a melodia da música, né? E aí a música começa a ficar deixa de ficar harmoniosa e começa a virar um conflito muito grande. E o Ilúvatar levanta e fala justamente isso, né? Que eu acho muito legal, que é o seguinte: e aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. E tu, meu corvo, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. Eu acho que isso aqui é uma perspectiva teológica que o Tolkien tinha a respeito da criação, né? De que por mais que a gente tentasse, enfim, deturpar a vontade de Deus, a gente nunca iria conseguir, porque a criação, ela está de certa forma atrelada a Deus e não tem como mudar, né? E aqui já no Valaquenta, que é esse segundo relato, eu acho que é aqui que eu anoto que eu deixei uma coisa. Não, acho que na verdade o Valaquenta é mais tipo um apêndice, né? Falando a respeito do que são os Valar, do que são os Maiars, né? Que são os espíritos de segunda grau, dos inimigos. E aí começa o Quinta Silmarillion mesmo, que é essa história maior. E aqui, ó, aqui na página 36 dessa edição, tem algo muito interessante que é o que eu já falei em outro vídeo, que foi um vídeo que eu falei sobre um poema meu, né, Vida, o Tempo e a Morte. Eu fiz uma reflexão a respeito da morte, e aí eu falei no vídeo que o Tolkien havia feito algo muito interessante na mitologia dele, no Silmarillion, que era justamente falar a respeito da morte, né, porque os elfos, enquanto os elfos são imortais, né, eles só morrem se alguém os assassinar, ou depois de milhares e milhares de anos, eles na verdade morrem conforme a Terra vai morrendo. Os segundos filhos, o segundo filho de Ilúvatar, né, porque os primeiros são os elfos, que são os primogênitos, eles na verdade morrem. E a morte não é vista como algo ruim para Tolkien, ele fala que na verdade a morte é uma dádiva, né, é uma dádiva de Ilúvatar, e isso é muito interessante, porque dentro da própria concepção cristã, a morte na verdade ela é fruto da queda, ela é fruto do pecado, então ela é algo ruim, ela é vista como algo ruim, ela é vista como a consequência do pecado, ela é vista como um castigo, né, de certa forma. E o Tolkien ele trabalha com outra perspectiva, é, que é justamente essa parte que eu vou ler aqui para vocês, que fala o seguinte, ó. Ó, essa parte aqui que eu vou ler pra vocês, ela fala um pouco sobre aquela outra que eu havia lido, que é o seguinte, ó. Ilúvatar sabia, porém, que os homens, colocados em meio ao turvelhinho dos poderes do mundo, se afastariam com frequência do caminho e não usariam seus dons em harmonia. E disse, estes também, no seu tempo, descobrirão que tudo o que fazem resulta no final em glória para a minha obra. Né? Ou seja, justamente aquela questão que a gente estava falando anterior. E aí fala a respeito da morte. Fala assim, inclui-se nesse dom de liberdade que os filhos dos homens permaneçam vivos por um curto intervalo no mundo, não sendo presos a ele, e partam logo, para onde os elfos não sabem, né? Ou seja, esse mistério. Ao passo que os elfos ficam até o final dos tempos, e seu amor pela terra e por todo o mundo é mais exclusivo e intenso por esse motivo, e, com o passar dos anos, cada vez mais cheio de tristezas. Pois os elfos não morrem enquanto o mundo não morrer, a menos que sejam assassinados ou que definham de dor. E essas duas mortes aparentes eles estão sujeitos. E a essas duas mortes aparentes eles estão sujeitos. Nem a idade reduz a sua força, a menos que estejam fartos de 10.000 séculos. E, ao morrer, eles são reunidos na morada de Mandos, em Valinor, de onde podem depois retornar. Ou seja, a vida dos elfos e até a morte deles ela é conhecida, não há nenhum mistério cerca ela, né? Já os filhos dos homens morrem de verdade e deixam o mundo, motivo pelo qual são chamados hóspedes ou forasteiros. A morte é seu destino, o dom de Ilúvatar, que, com o passar do tempo, até os poderes hão de invejar. Até os poderes os deuses, né, os Valinor, os Ainur.
Melkor, porém, lançou sua sombra sobre esse dom, confundindo-o com as trevas, e fez surgir o mal do bem, o medo da esperança. Outrora, no entanto, os Valar declararão aos elfos em Valinor que os homens juntarão suas vozes ao coro na segunda música de Ainur, depois que o mundo acabar. Né? Embora Ilúvatar não tenha revelado sua intenção com relação aos elfos depois do fim do mundo, e Melkor ainda não as tenha descoberto. Ou seja, né, eu acho que que é a grande sacada do Tolkien nesse livro, o Silmarillion, a respeito da morte, né? Que é justamente ele falando que a morte é o grande dom, né? E que Melkor colocou essa... encheu de trevas, né? Melkor, porém, lançou sua sombra sobre esse dom, confundindo-o com as trevas, e fez surgir o mal do bem, o medo da esperança. Outrora, no entanto, os Valar declararam aos elfos em Valinor que os homens juntarão suas vozes no coro da segunda música dos Ainur, embora Ilúvatar não tenha revelado sua intenção com relação aos elfos depois do fim do mundo, e Melkor ainda não as tenha descoberto. Ou seja, ele está falando que os homens, na verdade, eles participaram da criação da segunda música, enquanto os elfos não. Né? E que esse destino, a morte, que é o destino dos homens, ela vai ser invejada até pelos próprios poderes, até pelos próprios Valar, né? Pelos próprios deuses. Porque, na verdade, a morte, como eu falo naquele poema, é a dádiva do qual torna a vida bela. Né? Porque se não fosse pela finitude das coisas, se não fosse, digamos, se as coisas não acabassem, não tivessem um fim, qual a beleza que elas teriam? Né? Tudo seria para sempre, tudo seria eterno, enfadonho, repetido, a mesma coisa. Né? Pois, né, o valor de ter somente existe mediante a possibilidade da perda. Né? Então, o vídeo já está bem longo, né? Por isso que eu queria falar com vocês hoje sobre o Silmarillion. É muito legal. Vamos ver aí, né? Acho que a série está programada para ser lançada ano que vem, da Amazon. E vamos ver aí sobre o que vai ser. Eu estou bastante ansioso porque eu sou um viciado. Na verdade, antigamente todo mês eu assistia os 3 Senhor dos Anéis e os 3 Hobbits. E na verdade eu já estava perdendo meus amigos, né? Porque ninguém mais queria assistir comigo. Mas é isso, amigos. Se você ainda não leu o Silmarillion, vale muito a pena. Eu não sei quanto está esse livro nos dias de hoje. Eu tive a sorte de poder comprar o combo dos 5, né, bem baratinho. Mas é um livro muito bom, um livro bem profundo, bem interessante. Para quem já leu O Senhor dos Anéis ou viu o filme, quer ter um aprofundamento maior sobre a história, é muito legal, porque fala sobre os elfos, fala sobre a Primeira Era, e tem histórias muito interessantes, né, como a história dos filhos de Húrin, que ele conta um pouco, apesar de serem contos inacabados. Esse outro livro aqui, que ele tem o conto completo, esse aqui ele tem só uma versão pequenininha, tá? Dos filhos de Húrin, que é uma das histórias mais, diria, mais maduras, mais interessantes do Tolkien, tá? Mas é nesse aqui, o Contos Inacabados, tem o conto dos filhos de Túrin, que os filhos de Húrin, né? Que é a história de Túrin, completo. E tem esse livro pequenininho, uma edição só com essa história, Os Filhos de Húrin, né? Que eu tinha, inclusive. Aqui, ó. É uma língua élfica que é Nar in Urim, os contos dos filhos de Húrin. Deixa eu ver se consigo ver. Mas é uma história muito interessante também, muito mesmo. Então, vale a pena aí, fica a dica literária para vocês. O Senhor dos Anéis também, não sei se vocês já leram, mas é muito interessante. Se você já viu o filme e nunca leu, vale a pena. É assim um pouco maçante, mas algumas partes.
que são muito detalhadas, mas vale muito a pena. E para quem é cachimbeiro de plantão aí, tem partes que ele fala a respeito do tabaco, do velho Toby, e aí são partes bem interessantes, tá bom? E o Hobbit também, que é um clássico, né? Que aí, desde os mais pequenininhos até o pessoal mais velho, vale muito a pena ler. E o cachimbo, então, eu vou ver se eu coloco aí na descrição do vídeo um lugar onde vocês podem comprar esse cachimbo. E tem outros tipos também. Mas lembrando então que é um cachimbo mais para você usar durante o momento de leitura, né? Momentos de reflexão ele não é muito prático, mas é um cachimbo belíssimo, inclusive é um dos meus cachimbos prediletos. Tá bom? Amigos, um abraço.